Bem-vindos a mais um estudo do Vem e Segue do dia 4 de junho. Se inscreva no canal Escola Dominical Brasil. Esse mesmo conteúdo você vai ouvir na Rádio Sud, a sintonia que te eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 6. O que está acontecendo aqui é que Alma ele está terminando a sua pregação ali na cidade de Zanaela. E aconteceu que aqueles que não pertenciam à igreja de Deus, mas que haviam se arrependido, eles foram batizados e recebidos na igreja. E aqueles que já pertenciam à igreja, mas que estavam com o coração cheio de orgulho e não queriam se arrepender de seus pecados, seus nomes eles foram riscados dos registros da igreja. Eles foram excomungados e passaram a não fazer mais parte da igreja de Deus. Antes que Alma ele termine essa pregação e vá para a cidade de Gideão pregar lá, ele deixa uma norma, uma diretriz ali, um regulamento dentro da igreja para que eles possam ajudar os pobres e necessitados e também ajudar aqueles que não conheciam a Deus. Está aqui no versículo 5 e o versículo 6, diz assim: Ora, quisera que entendesses que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Não obstante, foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar das almas dos que não conheciam a Deus. Então podemos ver aqui que ele estabeleceu uma norma para eles seguirem ali para conseguir ajudar os pobres e necessitados por meio de jejum. Hoje em dia, na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, o Senhor também estabeleceu um meio para que nós possamos ajudar os pobres e necessitados. O profeta colocou como norma para nós: o primeiro domingo do mês é um domingo diferente dos demais nas reuniões da igreja. Nós chamamos de reunião de jejum e testemunho. No primeiro domingo do mês é um dia escolhido para que nós possamos fazer jejum e nós ajudarmos os pobres e os necessitados. Como que acontece? Aquela refeição que você vai economizar, pelo menos 2 refeições ali que você deixa de comer, e você vai economizar, você vai pegar aproximadamente esse valor e doar à igreja para que ela possa cuidar dos pobres e necessitados, tá bom? É incentivado que nós possamos ser generosos, não precisa se ater ali a 2 refeições, fazer um cálculo, né? Até mesmo porque algumas pessoas jejuam, né? Mas na hora de doar ali, doa o equivalente como se tivesse comido um miojo, né? E na verdade não é assim. Não existe uma regra da quantia que você tem que jejuar, tá bom? Até mesmo porque cada um vai fazer de acordo com a sua necessidade. Se a pessoa que pôde jejuar e ela pôde colaborar ali com 50 centavos, é o sacrifício dela com Deus. Isso é entre ela e Deus. Ninguém tem uma norma assim. A gente toma como diretriz, né, essas 2 refeições que nós deixamos ali de se alimentar. E é muito importante que nós façamos isso e tomar como empatia para nós, né, se colocar no lugar do próximo. Porque quando você está jejuando, você está se colocando no lugar daquela pessoa que não tem o que comer. Então você vai e faz aquela oferta generosa pensando nisso, que você está ajudando ali o pobre e necessitados, tá bom? Bom, eu tenho uma experiência com o jejum quando eu entrei na igreja, tá bom? Logo quando eu me batizei, eu me batizei com 17 anos. Aconteceu que tinha um prêmio Nobel de uma fotografia que tiraram no Brasil, lá no Nordeste, né? Tinha um urubu, né? E tinha uma criança, né, desnutrida assim, e eles bateu aquela foto e aquela foto ali mobilizou o mundo, né, para ver ali a fome que estava acontecendo no Nordeste. E aconteceu que nessa época que eu estava na igreja, muitas pessoas começaram a se mobilizar, muitas igrejas começaram a se mobilizar, carregar transportes ali com alimentos, a pegar doações das pessoas, pedir doações na mídia, na televisão. E aí as pessoas começavam a levar para essas igrejas para que pudesse ser levada lá para o povo, né, que estava sem alimento, para ajudar os pobres e necessitados lá. E na igreja, né, de Jesus Cristo, que eu pertencia, não estava tendo esse movimento, né? Então eu não estava sabendo de nada e eu falei, nossa, aqui não está se reunindo, está passando na televisão e aqui ninguém fala nada de trazer alimento, né?
que eu faço, né? E ao orar ao Senhor, eu senti que eu deveria somente fazer minha oferta de jejum. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, fiz o meu jejum, ofertei ao Senhor. Só anos depois que eu fui descobrir, né, que a igreja foi a primeira a chegar lá, a socorrer aqueles pessoas, aqueles nossos irmãos que estavam com necessidades. Na verdade, a lei de jejum que Jesus Cristo colocou para nós aqui, ó, em Mateus 6, no versículo 17, diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam. Mas o teu pai que está em segredo, o teu pai que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Ou seja, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa estar sabendo, né? Esses dias mesmo eu estava na casa da irmã Margarida, né, e ela contou que uma amiga veio falar com ela que viu as pessoas da igreja entregando máscaras de graça lá numa certa região. Então, isso não está passando na televisão, né? Mas nós sabemos que existe um trabalho do Mãos que Ajuda, a igreja está sempre socorrendo os pobres e necessitados. E até eu sou muito grato por pertencer à igreja, porque nós unidos, nós conseguimos fazer muita coisa. Por exemplo, eu sou presidente do coro, né? E eu vejo muitas famílias, né, principalmente nessa época de pandemia, passando necessidades e que pede auxílio ali, né? Com aluguel, com água, luz, alimentação. Várias famílias estão numa situação difícil por causa da pandemia, alguns foram mandados embora do trabalho. Então é uma situação difícil. Se fosse para mim ver os meus amigos passando essas necessidades, eu não teria como ajudar todos eles. Mas como igreja, como associação, fica melhor, porque todos nós podemos jejuar e fazer nossa oferta. E assim podemos atender a todas as pessoas, os necessitados. Então o próximo domingo agora é domingo de jejum e oração, né? De jejum e testemunho. Eu convido você, embora nós não estaremos na igreja por causa da pandemia, mas eu convido você a fazer um jejum e oferecer a sua oferta ao Senhor. Fazer a sua oferta para ajudar o pobre e necessitado. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.